mesmo assunto que eu já conversei com vocês anteriormente, mas é sempre importante reforçar, porque a gente vê que as pessoas erram muito nessa questão. Então a gente precisa entender que o treinamento é um processo, e esse todo, que seria o treinamento, ele é dividido ou fracionado em diferentes partes para que ocorra uma adaptação de forma contínua. Então, é como se a gente imaginasse, por exemplo, esse treinamento, e esse treinamento ele fosse considerado o todo, só que esse todo ele é composto por partes. E a realização do treinamento em partes vai fazer com que ocorra a adaptação. Adaptações progressivas e fazer com que os sistemas eles estejam sempre preparados para a próxima parte. Então essas partes elas se completam. Então é como se tivesse um videogame, por exemplo, você tem a fase 1, você tem a fase 2, a fase 3, e cada fase ela vai se tornando mais complexa. Então não existe segredo, e grande parte das lesões, grande parte dos afastamentos com treinamento, elas ocorrem porque a pessoa já quer ir para a última fase, por exemplo, para a fase mais complexa. Então quando a gente fala de treinamento, a gente tem que sempre seguir as questões pedagógicas, por exemplo, então ir do mais simples para o mais complexo, ir, por exemplo, do mais fácil para o mais difícil, porque dessa forma aqui a gente vai, por exemplo, conseguir reduzir a chance de lesão, tá? Sempre que a gente está treinando, a gente está exposto a algum risco, por exemplo, existe a chance de se machucar, mas se a gente conseguir seguir essa progressão pedagógica, né, do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil, do menos para o mais, por exemplo, a gente consegue reduzir essa chance de lesão e garantir resultados mais satisfatórios, tá bom? Então é imaginar como se fosse realmente um videogame. A gente tem várias fases. As fases iniciais elas são mais fáceis, que vão dar base, por exemplo, para as outras fases, que são fases mais complexas, de maior dificuldade, de maior volume, por exemplo, de maior intensidade, tá bom? Então entender que o treinamento é um processo, esse processo seria, por exemplo, o todo, esse todo é composto por partes, essas partes elas se complementam e vai sempre seguir, né, ali os princípios pedagógicos, do menos para o mais, do simples para o complexo, né, do fácil para o difícil, porque isso facilita essa organização do treinamento.